Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão de fiscalidade. Vamos aprender como se deduzem prejuízos fiscais em reporte, uma matéria de IRC. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. A temática para hoje é dedução de prejuízos fiscais. E esta é uma matéria que se aplica às empresas que aplicam o regime geral do IRC. Isto porque as entidades que optam pelo regime simplificado não deduzem prejuízos fiscais, porque através dos coeficientes que se aplicam calcula-se imediatamente a matéria coletável, portanto nem sequer se chega ao denominado lucro tributável. Porque quando a empresa que obedece, que está sujeita ao regime geral do imposto, calcula o lucro tributável, é na passagem do lucro tributável para a matéria coletável que se vão, eventualmente, deduzir os tais prejuízos fiscais. No regime geral, tudo funciona da seguinte forma. Na perspectiva contabilística, contabilizamos ao longo do período os rendimentos e os gastos, rendimentos contabilísticos e gastos contabilísticos daquele período. E a diferença entre rendimentos e gastos é o chamado resultado contabilístico. Chamamo-lo, na demonstração dos resultados, o resultado antes de impostos. E tudo isto de acordo com as regras da contabilidade e com o impacto na demonstração dos resultados. E a partir daqui faz-se o percurso do resultado contabilístico até ao resultado fiscal. Porque é preciso desenvolver aqui um conjunto de correções fiscais, as quais se fazem no quadro 07 da Declaração Modelo 22. Essas correções fiscais podem ser tipificadas como variações patrimoniais positivas e variações patrimoniais negativas, ajustamentos fiscais a acrescer ou ajustamentos fiscais a deduzir, tudo isto com base nas regras fiscais, e a soma algébrica do resultado contabilístico com todas estas correções, umas a somar, outras a deduzir, forma o denominado resultado fiscal. Este resultado fiscal, quando é positivo, é o lucro tributável. Eventualmente, se for negativo, porque isto também pode ocorrer, chama-se um prejuízo fiscal. E esse prejuízo fiscal ficará em memória para, em próximos períodos em que haja a determinação do lucro tributável, poder ser dedutível. E é isso que vamos ver aqui. Nós só podemos deduzir um prejuízo fiscal de período anterior, que esteja em reporte, quando no ano, em concreto, obtemos lucro tributável. E com a lei do Orçamento do Estado de 2023, já do passado, foi eliminado o limite temporal para a dedução dos prejuízos fiscais em reporte. Atualmente aplica-se o que está instituído no artigo 52 do Código do IRC e convém só rever aqui as regras básicas do artigo 52 do Código do IRC. Podemos consultar no próprio portal das finanças o código do IRC e o artigo 52 do código é aquele que efetivamente se aplica quanto à dedução de prejuízos fiscais. Então, conforme diz o número 1 do artigo 52, os prejuízos fiscais apurados em determinado período de tributação são deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os de um ou mais dos períodos de tributação posteriores. Portanto, tem que haver lucro tributável para deduzir prejuízos fiscais.
E a dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder o montante correspondente a 65% do respectivo lucro tributável. Isto é muito importante, já vamos aplicar isto. Não ficando, porém, prejudicada a dedução da parte desses prejuízos que não tenham sido deduzidos nas mesmas condições nos períodos de tributação posteriores. Vamos aplicar este artigo 52 a um caso concreto. Uma determinada empresa, estivemos aqui a fazer o cálculo do IRC e o nosso ponto de partida foram os rendimentos apurados na contabilidade, os gastos apurados na contabilidade, regras contabilísticas, e formou-se um resultado antes de imposto, um resultado contabilístico de 85 mil euros. Fizemos a passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, verificamos a existência de determinados encargos não dedutíveis que acrescem aqui para a formação do lucro tributável. Tivemos umas multas fiscais que obrigatoriamente acrescem no quadro 7, no campo 728, umas despesas não documentadas que obrigatoriamente acrescem, ajustamento fiscal a acrescer no campo 716 e por cima vão ter uma tributação autónoma de 50%. Uns combustíveis sem prova que vão acrescer no campo 733 e depois aqui uma diferença entre uma depreciação contabilística e uma depreciação fiscal. Excedemos o limite aqui relativamente a uma viatura a gasóleo, uma viatura ligeira, e excedemos em 3.750. Portanto, este conjunto de ajustamentos fiscais a crescer, esta empresa só teve aqui penalizações, não teve nada a deduzir, formou-se o lucro tributável. Ou seja, o resultado antes de impostos, contabilístico, foi sendo agravado de forma cumulativa, acréscimo a acréscimo, até formar um lucro tributável de 95.250 euros. Se a empresa não tivesse prejuízos fiscais de períodos anteriores em reporte para deduzir, este lucro tributável transformar-se agora em matéria coletável e, portanto, aplicaríamos a taxa de imposto a este valor. Mas, no caso concreto desta empresa, verifica-se que no ano anterior, temos um prejuízo fiscal de 120 mil euros. Ou seja, este prejuízo fiscal vamos agora poder deduzi-lo. E como é que o vamos fazer? Da seguinte maneira. Em primeiro lugar, temos de verificar qual o limite da dedução de prejuízos fiscais. Lembremo-nos do artigo 52, que nos diz que a dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder o montante de 65% do respectivo lucro tributável. Então vamos ter de aplicar este limite, porque eu não posso deduzir os 120 mil até à concorrência de 95.250, porque há um limite. E o limite é 65% do respectivo lucro tributável. Ora, se a empresa tem um lucro tributável de 95.250, 65% desse valor são 61.912,5. Portanto, dos 120 mil euros de lucro, de prejuízo fiscal de período anterior, vamos apenas poder deduzir 61.912,50, que corresponde ao máximo que corresponde efetivamente a 65% do lucro tributável. E, portanto, na verdade, nós temos prejuízos de períodos anteriores disponíveis, na verdade temos 120 mil euros, não é? Mas estamos condicionados à dedução de 61.912,5. Ou seja, se eu, e só para reforçar aqui, se eu ao lucro tributável deduzir
os prejuízos de períodos anteriores que podem ser dedutíveis, ou seja, 61.912,5, obtenho uma matéria coletável de 33.337,5. E é a partir desta matéria coletável que vou aplicar as taxas de IRC. E a pergunta que se coloca é a seguinte: muito bem, eu tinha efetivamente 120 mil euros de prejuízos fiscais do período anterior. Destes 120 mil euros, eu apenas consegui deduzir até 65% do lucro tributável, porque não me é permitido mais. Ou seja, fico ainda em reporte com a diferença de 58.087,5. O que faço a essa diferença? Essa diferença agora reporta para o próximo ano, porque assim institui o artigo 52. Lembremos-nos que o artigo 52 dizia que, no seu número 2, a dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder o montante correspondente a 65%, cumprimos isso, do respectivo lucro tributável, e agora muito importante, não ficando, porém, prejudicada a dedução da parte desses prejuízos que não tenham sido deduzidos nas mesmas condições nos períodos de tributação posteriores. Ou seja, se no próximo ano eu, ou esta empresa, tiver novamente lucro tributável, aquela parcela em reporte vai poder ser deduzida, obviamente sempre com aquela limitação até 65% do lucro tributável. E se mesmo assim não conseguirmos deduzir a totalidade, continua em reporte, porque o limite temporal agora para estes reportes simplesmente deixou de existir. E nesse contexto dos limites temporais, esta questão das deduções dos prejuízos fiscais são questões que têm alterado na norma ao longo do tempo. E para vermos o número de anos que no passado era permitida a respectiva dedução, eu aconselho a que entrem no site da Ordem dos Contabilistas Certificados, nas informações úteis. Tem lá várias informações a nível fiscal, muito interessantes, a nível informativo, e temos aqui o período de tributação em que os prejuízos são apurados, o número de anos da dedução e o período em que findava a dedução em relação aos regimes anteriores ao orçamento do Estado para 2023. Conforme eu acabei de referir, o orçamento do Estado de 2023, ou com o OGE 2023, foi eliminado o limite temporal para a dedução dos prejuízos fiscais em reporte, que estivessem ainda em reporte na esfera dos sujeitos passivos de IRC. E esta tabela aqui dá-nos a visão ano após ano, quantos anos as empresas tinham para poder deduzir prejuízos fiscais, sendo que estas limitações com o orçamento já não existem. Voltando aqui ao Excel, e sabendo que eu tenho em mãos agora a reportar 58.087,50, é este o valor que agora fica aqui memorizado, para que no próximo ano, caso eu volte a ter lucro tributável, usufrua deste ou parte deste valor. Se, entretanto, no próximo ano eu tiver prejuízo fiscal, fica este e fica o prejuízo fiscal, os dois, em reporte para um ano subsequente em que haja lucro tributável e assim sucessivamente, sempre limitação, ano após ano, podemos deduzir prejuízos fiscais, no máximo 65% do lucro tributável. Sabem que a taxa de IRC alterou, não é? O Orçamento Geral de 2025 contempla uma taxa de 16% aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável para as pequenas e médias empresas e para as small mid cap e 20% ao excedente. Esta empresa com uma matéria coletável somente de 33.337
Isto significa que a sua coleta é calculada com base em 16%, considerando que estamos aqui perante uma PME. 16% de 33.337, portanto a coleta desta empresa é de 5.334, com a nova taxa de 16% que se aplicará em 2026, relativamente ao período findo a 31 de dezembro de 2025. Em termos da declaração modelo 22, a referência ou a declaração destes prejuízos, nós temos aqui duas matérias. Temos os prejuízos de períodos anteriores disponíveis e os dedutíveis. Ou seja, na declaração modelo 22, tudo isto é declarado no quadro 9, no apuramento da matéria coletável. Surge ali o lucro tributável daquele período da empresa, não é? E depois, mais abaixo, temos os prejuízos fiscais, dedutíveis, ali no campo 303. É ali que colocamos os dedutíveis e os prejuízos fiscais efetivamente deduzidos no regime geral, no campo 309. Isto para dar também a referência ao modelo 22 e ao tratamento no quadro 9. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.